Olá, boa noite a todos conectados. Estamos aqui mais uma noite para falar de propósito no Conexão Saúde Minas. Estamos aqui antecedendo a Semana da Enfermagem, né, para falar sobre o Empreende que é o nosso novo projeto da iCare Saúde Digital. Estamos aqui com a enfermeira Gisele, da Clínica de Vacinas Imunovida Vacinas, a Natasha, enfermeira também empreendedora da Baby Care, né, consultoria em amamentação, e da Iluminar, que faz fototerapia domiciliar para crianças que necessitam desse cuidado. Muitos sabem que tem icterícia e é um cuidado muito importante também. E estamos aí com o nosso novo projeto, em parceria com a Luana, minha sócia, tanto do Conexão Saúde Minas, quanto da iCare Saúde Digital. E daí não? Perdão, da Inova Serviços Especializados em Saúde, que nós estamos começando a divulgar essa semana. Como dois bons empreendedores também, né? Aqui. Sim, Tô orgulhosa de estar aqui com você mais uma vez, Alan. É sempre uma honra ter grandes colegas. Eu acho que a enfermagem finalmente vem fazendo esse movimento de apoiar, né? A gente via muita disputa antes, assim, uma preocupação muito grande em tentar se destacar mais do que o outro, e hoje a gente já começa a ver um movimento contrário, onde a gente percebe pessoas mais maduras, né, colegas de profissão aí já em um patamar mais avançado e que já tem uma visão diferente, que já tem uma ligação muito mais com um propósito de vida, de entender que a gente não precisa disso e que tem espaço para todo mundo. E é por isso que a gente está com essas pessoas tão especiais aqui hoje. Antes da gente começar a falar, né, da trajetória de cada uma delas e começar a falar em homenagem à Semana da Enfermagem sobre empreendedorismo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje nós estamos aqui com o André, que está aqui por trás das câmeras, que é do Instituto Famílias Raras, e tem também o podcast Famílias Raras, que é voltado para ouvir as famílias, os profissionais de saúde que atendem é, pessoas com síndromes raras, que é um grande parceiro nosso. Tem a Fênix Urgências e Emergências, que tem uma grande equipe da área de saúde, o José Elias, Elisângela, Stephanie, Charlon, enfim, uma equipe muito grande que também vem apoiando o podcast e a nossa iniciativa, que são empreendedores também. Temos a eCare, que é uma empresa que eu fundei junto com o Alan, nós somos sócios, é uma empresa voltada principalmente para telemedicina, treinamento e desenvolvimento de profissionais e tratamento de lesões. E temos a Inova, serviço especializado em saúde, nós atendemos home care, tanto internação domiciliar quanto assistência domiciliar. Todos os tipos de serviço de home care nós cobrimos e a gente está lançando essa semana, somos sócios também. E o podcast que vem para dar voz a tudo isso, a essas grandes pessoas, esses grandes profissionais, os nossos colegas, que agora a gente vem fazendo esse movimento com muita força. E aí, abrindo agora para a gente conhecer um pouquinho essas duas enfermeiras que a gente tem orgulho de estar aqui hoje, comemorando essa semana e lançando esse projeto, queria que cada uma de vocês se apresentasse. Boa noite, Luana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Ana, pelo de convite. nada, uma grande honra. É uma conversa, né? Um bate-papo. Então, acho que dá para a gente ficar bem à vontade de contar realmente um pouquinho da nossa história, né? E eu acredito que se a gente conseguir plantar uma sementinha aí, né, no coração, na vida dessas pessoas, desses enfermeiros, principalmente os recém-formados, né, os que estão começando ali trilhar o caminho, a gente já se sente feliz, né? Isso mesmo. Eu sou Natasha, eu sou formada pela Faculdade de Medicina de Marília há 23 anos. Olha que legal. E eu sou de São Paulo, sou de Bauru, e em 2007 eu vim para Uberlândia. Então eu me formei, eu trabalhei aqui nessas cidades da região todas, e na época era o auge, era o PSF, né? Comecei minha trajetória no PSF, e aí em 2007 eu vim para Uberlândia e permaneci na rede pública por 22 anos. Nossa. Então eu saí da rede pública tem pouco tempo, mas venho nessa trajetória do empreendedorismo já há 7 anos.
Então, há 7 anos eu comecei a atuar como consultora de amamentação dentro de Uberlândia e foi uma trajetória que foi construída, né? Não foi do dia para a noite e hoje eu me dedico exclusivamente a essa área. Eu tenho a empresa a Iluminar Baby, que é uma empresa de fototerapia domiciliar, onde eu tenho uma sócia também, a Michele. Uhum. Hoje eu atuo em partos também, eu sou doula também, né? Nossa, E maravilhoso. tenho um curso de gestantes, um curso de pais também, que chama Doce Espera, também em parceria com a Michele, que já tomou aí uma proporção grande dentro da cidade. Então a gente está sempre aqui se reinventando. E vamos contar um Muito pouquinho para legal. vocês hoje dessa Vamos, a gente vai trajetória. querer saber nos detalhes. Bom, gente, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sou Gisele, sou formada há 15 anos, enfermeira, e diferente, de repente, da grande maioria das pessoas que empreendem, dos enfermeiros, eu não passei pelo trabalho hospitalar. Eu já me formei e já fui direto para o empreendedorismo. Olha! Eu tive pouco contato aí com cuidar do paciente doente, né? Tive uma pequena experiência no home care, até com o Alan, foi onde nos conhecemos aí há praticamente 15 anos, né? Eu me formei há 15 anos, assim que eu me formei, eu fui no home care. Tem uns 14 anos mais ou menos, né, aproximadamente. E eu sou fundadora, CEO da Imunovida Vacinas, que é uma clínica especializada em vacinação humana. Infantil e adulto. Infantil, adulto, idosos, Geral. Corporativo. Sim. Eu tenho uma clínica há 12 anos, então, assim, a clínica, graças a Deus, tem um reconhecimento nacional. Uau! Em Uberlândia já tem 2 unidades, né, Gisele? Sim, Pode falar onde. São 2 unidades. Eu tenho uma unidade dentro do Hospital UNC e tenho a nossa matriz que fica na Cipriano Del Fávero, bem no centro. E eu tenho muito orgulho de contar que hoje eu tenho o maior espaço de clínica de vacinas. Nós dispomos de um espaço de 370 metros, é a maior clínica de vacinas do estado de Minas Gerais. Nossa, a gente também fica orgulhoso demais de saber que vem de uma enfermeira. Isso é muita inspiração para a gente. É muita inspiração para quem está na área e quer dar um passo para empreender. Sim. E é inspiração para quem está começando, para quem se formou. Porque o que acontece muito, por que a gente teve essa iniciativa, né, Alan? Sim. O pessoal se forma e ninguém tem, ou ninguém, acho que é exagero, mas assim, a maioria não tem essa percepção, né? Que fala, não, eu vou me formar, eu vou para o hospital. Ou eu vou para o PSF, ou eu vou concurso público, para um concurso, exato. Ou eu, no máximo, home care, mas mesmo assim, falando assim, será home care? Né, tem uma cultura de não entender a dimensão que hoje é o home care, né? O home care aí tomou uma proporção gigantesca dentro da área de saúde, gerando inclusive economia para o nosso país. Então, os profissionais, eles se formam e muitas vezes não têm essa abertura de visão. Como que foi a trajetória de vocês? E eu acho que a gente pode contar também, né, Lange, nessa roda de conversa, para encontrar. Você falou que já saiu e já praticamente começou. Se cada um de vocês puder contar um pouquinho, como que foi essa trajetória para encontrar essas opções, né, de independência financeira? A gente vai falar dos desafios também. Mas é uma opção de independência, né, de autogestão, gestão da própria vida, né? Bom, durante a faculdade, né, os primeiros períodos, o maior sonho é enfermeiro de PSF, né? Eu acho que todo enfermeiro passa por essa etapa. Depois, vamos para essa coisa do concurso. Eu estudo para um concurso aqui, outro ali. Não deu certo. Cheguei a passar em algumas primeiras fases de concurso e não deu certo. E aí eu falei, tá, e agora? Uma coisa eu tinha muita certeza, eu não queria estar dentro de hospital. Mas o que eu vou fazer, né? O porquê, então, eu escolhi enfermagem. Exato. Ainda não tinha tido o entendimento do propósito da enfermagem. E aí fiz alguns trabalhos como enfermeira domiciliar. Só que mesmo ainda ali durante a faculdade, a parte de imunização mexia muito comigo. Né, proporcionar saúde, né, e não cuidar do doente.
Então, eu falei, gente, é isso. E lá em 2012, eu tive a oportunidade de conhecer outra enfermeira, que eu tenho, assim, uma gratidão eterna. Eu ia te perguntar isso. Que eu falo que ela foi o meu portal, né? Hoje o foco dela é estética, ela caminhou para a parte da estética, mas ela foi a minha primeira sócia. E aí foi tão engraçada essa história que foi assim, ela já tinha a estética. Vocês lembram daquela época do peixe urbano, aquela coisa que você comprava as coisas da promoção? E aí eu recebi um e-mail com uma promoção de drenagem linfática para essa clínica e eu comprei, né? Ok, fui fazer essa massagem. O que você faz? Sou enfermeira, gosto muito da imunização, tenho pensado sobre. Ela falou assim: meu sonho sempre foi ter uma sala de vacinas, mas eu não entendo de vacinas. E eu tinha tido a oportunidade de fazer um estágio em uma clínica de vacinas em Uberlândia. Falei, gente, vamos lá, né? E aí fomos evoluindo nessa conversa. Até que, ok, vamos tentar? Vamos tentar. E aí você imagina, há 12 anos atrás, uma enfermeira entrar no mercado de vacinas. Nossa. Um mercado em que se dominava apenas médicos, pediatras, né? Então, assim, quem é essa menina? Por que essa menina está mexendo nessas gavetas aqui, né? E assim, eu sempre fui muito intencional em tudo. Sempre me dediquei muito e eu trabalhei bastante, assim, sem querer espaço de ninguém, fazendo o seu, né? E as coisas foram acontecendo e eu acredito assim, quando você está fazendo aquilo que é realmente o seu propósito, que realmente faz parte dos planos de Deus, as coisas acontecem, né? De forma muito brilhante. Sim. E em 2016 eu e essa minha parceira nos conectamos de uma forma muito saudável, mas eu sou muito grata a ela. Todos os dias eu falo, assim, foi Deus que colocou essa menina no meu caminho, né? Porque ela realmente foi um grande portal. E a gente tem que ser muito grato a essas conexões. Nos conectamos assim também, né, Luana? Através de uma frustração, né? De uma decepção recente, né? Nos reconectamos, né? Já nos conhecíamos, já tínhamos trabalhado em outros momentos. Aí eu falei assim, Luana, vamos fazer algo junto, vem ser minha sócia, né? Aí ela teve nesse intervalo a criação da empresa dela, que ela estava se dedicando. Aí nós criamos o primeiro projeto do podcast. Depois ela me convidou para ser sócia dela da iCare e eu a convidei para ser sócia da Inova. Eu criei ela como uma parceira, como minha sócia, para fazer a gestão da nossa empresa. Os dois aquarianos, eu cheguei nele e falei assim, Alan, vamos abrir um podcast? Vamos! Pra ontem. Esse aqui é nosso filho em comum, porque a iCare é dela, a Inova era minha, e agora nós temos 3 filhos juntos. 3 filhos juntos, Mas foi um barato, porque a gente tem muitas ideias e a gente consegue, graças a Deus, a gente consegue colocar em prática, porque na verdade o podcast ele veio do André, que tá ali sentado, ele me convidou e aí ele falou assim, e aí eu me senti muito inspirada, eu me senti muito assim, me senti valorizada, né, e senti que eu tinha um espaço para falar da enfermagem, e aquilo me motivou, eu falei, gente, a gente precisa fazer isso. E aí quando eu sentei com o Alan, eu falei, Alan, vamos fazer? Aí ele falou, nossa, vai ser legal demais e tal, e aí foi. E daí, por diante, vieram os outros projetos, né? Eu já estava com um, ele já tinha um, a gente se uniu. E é bem isso, eu ia te perguntar, porque normalmente, não sei você vai contar também, sempre tem alguém que nos inspira, alguém que nos puxou, né? Normalmente alguém que nos derrubou, né? Ou, no meu caso, como é que teve também? Mas, ou alguém que nos derrubou e que a gente não teve muita saída, porque eu passei por isso antes para depois, né, chegar no Alan. Primeiro eu caí, mas é bem isso. Como que foi com você? Então, é uma história até engraçada, né? Eu quero ver quem estiver vendo esse podcast vai se identificar. Mas eu trabalhava na saúde pública aqui em Uberlândia já há muitos anos, né? E eu comecei como enfermeira de PSF. E aí acabou que eu me destaquei como enfermeira de PSF, aí me colocaram como coordenadora de setor, né? E eu fiquei como coordenadora de setor sanitário muito tempo, né? Uns 5, 6 anos, mais ou menos, na coordenação. E a gente sabe, né? Quem trabalha aqui na rede sabe que quando você chega ali num patamar, você não pode
ir além ali, né? E aí um belo de um dia eu trabalhava muito, Luana, eu trabalhava assim, acho que Nossa, eu fazia o trabalho de 3 pessoas eu e imagino. ganhava por uma, né? Extremamente cansativo, eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, mas eu era muito feliz no que eu fazia, eu gostava muito do que eu fazia, muito mesmo, era apaixonada, ao ponto de às vezes eu deixar as minhas prioridades familiares, para cuidar do trabalho. Então, assim, era extremamente exaustivo. Meu telefone tocava 24 horas por dia. Porque aí, quando você está na gestão, eram Eu sei como é. 20 e tantas unidades de saúde que tinham a referência em mim e ainda a gestão. Você era da gestão da vigilância? Não, De um setor, de uma OS. Ah, tá. E aí, um belo de um dia, eu fui trabalhar, né? E aí eu cheguei lá para trabalhar, me chamaram, queriam conversar comigo, e aí um senhor, né, que por muito tempo eu fiquei meio chateada com ele, mas hoje eu agradeço ele imensamente, porque foi ele que me Foi deu uma tombo, porta. ele que me deu tombo. Chegou e falou, olha, você não tem mais perfil para trabalhar com a gente. Eu falei, caramba, 6 anos trabalhando na gestão e hoje que vocês descobrem que eu não tenho perfil? Ele falou, Meu você não Deus. tem. Menina, foi um tapete, assim, ó, puxou um tapete. E eu cheguei em casa arrasada. Imagina. Falei assim, não quero mais ser enfermeira, não quero mais trabalhar com isso, não quero mais. Tirou o meu sonho, tirou o meu chão, né? E eu fiquei ali digerindo aquele, não tem perfil para trabalhar com a gente muito tempo, sabe? Assim, me magoava. E você ficou quanto tempo nessa? Aí, não, calma que dali veio. Aí eu fui para uma operadora de saúde. Me convidaram para assumir a gestão de uma operadora de saúde. Cheguei para trabalhar nessa operadora de saúde, só falava de dinheiro. Eu falei, gente, aqui não é meu lugar também, não. Eu não sirvo para isso. Eu gosto de cuidar, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ver, eu gosto de contato, eu gosto de ter essa coisa com as pessoas, né? Eu fiz enfermagem para isso, eu quero cuidar, eu não quero cuidar de dinheiro. Pedi demissão dessa operadora de saúde, não durei lá, não. Acho que eu fiquei uns 2 meses só. E aí fui convidada por uma outra OS para assumir a gestão das unidades, de algumas unidades de atenção secundária aqui em Uberlândia para implantar os processos dessa OS que vinha chegando, enfim. E aí, quando eu tomei esse tombo, entre esse meio aí, eu falei, gente, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu gostava muito de lidar com criança, sempre foi sempre foi assim, o meu caminho, tudo me levava para a parte de gestante, de criança, e eu queria entender, né? Eu gostava, era um propósito meu, assim, sabe? De tentar ir para aquele lado. E aí eu falei, poxa, eu tive meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, e foi difícil quando eu cheguei em casa com ele, eu pensei, cara, eu não posso deixar as mulheres passar por isso. E eu vou investir nisso. Foi um despertar, então, de dentro para fora. Foi um tombo que me fez acender, assim, eu preciso fazer alguma coisa. Igual comigo. Sabe? Então, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E aí eu comecei a investir em curso. E os cursos da minha área não são cursos baratos, né? Você sabe. Parecido. E aí, cara, comecei a estudar e comecei a assumir essa outra função, né? Que eu entendo que foi uma coisa muito bacana para mim, mas foi uma coisa temporária até eu me organizar. E aí comecei a fazer curso, comecei a atender. Eu fui a primeira pessoa que começou a colocar brinquinho aqui em Uberlândia, sabe aquelas colocações humanizadas de brinquinho, porque eu sou especialista em acupuntura. Então, eu vou começar de algum lugar. E aí comecei a colocar os brinquinhos. Aqui não tinha na época ninguém que fazia, eu achava o máximo quando eu chegava, fazia direitinho, o neném não chorava, eu chegava realizada, né? Mas era muito, era uma escada mesmo, assim, né? Foi uma bem difícil ali, porque no começo, para você ter ideia, um mês tinha 4 semanas, eu atendia um paciente por semana. O dia que eu cheguei a atender um paciente por semana, eu falei assim, agora minha meta é 4 pacientes por semana. Então, antes era 1 por semana, então num mês eu atendi uns 4. Depois eu comecei com a meta de ter 4 por semana. Você foi pondo metas para você mesmo. Meta para mim, e meu trabalho. Aí fui batendo, sabe o que é aquela coisa de bater de porta em porta em consultório? Eu fulana, tudo bem? Eu sou a Natasha, estou trabalhando nessa área, tá? Se tiver paciente para me indicar. E comecei a dar devolutiva para os médicos que me encaminhavam sobre os casos, sobre as amamentações. E eu comecei a conquistar o mercado, né? E aí começou a chegar a indicação. E entregou o ouro agora. E dos 4 que eu tinha por semana, foram só aumentando. Indicação. Né? E aí eu fui ganhando ali um campo, né, nessa área de amamentação. E aí depois de 2 anos que eu já estava na gestão das unidades com a coisa, eu engravidei na pandemia. Aí veio minha pequenininha, que tem 2 anos, né? 2 anos e meio. E veio toda a minha ressignificação também da minha história de parto, porque eu tinha um sonho de ter um parto normal.
E no meu primeiro filho eu não tive um parto normal. E aí eu vivia esse universo, eu estava no meio de um monte de profissional que trabalhava com parto humanizado. Ela falava assim, não, vamos tentar. Eu falei, cara, eu tenho 41 anos, como que eu vou tentar um parto normal agora? Não, vai dar certo e tal. E eu empolguei, e fui, e tive. E foi mesmo, foi lindo. Que lindo. E o dia que eu ganhei a Luísa, eu pensei assim, gente, para que eu vou ficar só na amamentação? Eu posso ajudar as mulheres a ter esse parto que elas podem sonhar também, igual eu sonhei. E aí, eu fui fazer mais um curso, Luana, eu fui fazer o curso de doula. E eu comecei a me organizar. Então, assim, durante a chegada da Luísa, eu fiquei mais um mês, mais ou menos, pedi minha demissão, meu desligamento. E aí, o dia que eu saí, que eu falei assim, agora é um outro passo na minha vida. Minha agenda de consultoria, de brinquinho já estava bem estruturada. Eu falei, agora eu vou começar a acompanhar parto. Que lindo. E aí, no meio disso tudo, veio também a empresa de fototerapia domiciliar. Então, eu sou uma pessoa assim, que você foi descobrindo, for captando uma ideia, assim, eu sou mais ou menos igual, assim, vamos, né? Eu tenho 2 sócias maravilhosas, uma que trabalha comigo na dolagem e a outra que trabalha na Iluminária e na parte da amamentação. E são pessoas que a gente tem ideias, assim, igual vocês dois mesmo, sabe? Tem um filho. E a hora que fala, assim, vamos criar o curso de paz, vambora, e vai dar certo. E a gente faz acontecer. Pessoa, assim, quando eu tive esse tombo, eu chorei, assim, uns 2 dias, sabe? Chorei mesmo, fiquei magoada demais. Eu também. Hoje eu olho e falo assim, cara, como esse cara foi gente boa comigo. Se não fosse ele ter me dado esse tombo, talvez eu tava lá até hoje, sabe? E qual que era a minha alegria de vida, sabe? Sabe o que a gente entende disso tudo? Eu ouvia falar muito sobre isso. Eu não sei se é porque a gente vai escutando tanto e aquilo começa a você começa a se conectar, realmente as coisas vão acontecendo, porque eu já ouvia falar sobre isso que eu vou dizer agora. Assim, no sentido de que às vezes a gente fica muito focado só na gente. É como se tudo girasse em torno do nosso próprio umbigo. Só que a vida não é sobre isso. A vida não é sobre o meu próprio umbigo. A vida, o propósito da nossa vocação é sobre o outro. E quando você começa a entender isso, e você começa, é isso que você falou, você caiu, comigo também foi assim, e quando eu caí, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Porque os cargos que eu ocupo, eu especializei muito na área de gestão, os cargos que eu ocupo, eles não estão disponíveis para toda hora. Quando abre uma vaga, é muito, assim, selecionado mesmo, e normalmente está tudo ocupado. Então, ter a benção de receber, né, uma oportunidade dessa é raro, e eu tive. E aí, quando eu me vi, falei, gente, agora eu pedi para, porque eu que pedi para sair, mas porque eu fiz uma troca, enfim, não vou detalhar, mas foi uma decepção que eu passei. Aí eu falei, gente, e aí eu comecei a me conectar com essa ideia, não é sobre mim, eu preciso começar a sair de mim, a começar a buscar fazer esse movimento para o outro e buscar algo que vai preencher a vida dos outros. E quando eu comecei a me movimentar nesse sentido de ajudar outras pessoas através da minha vocação, as coisas começaram a acontecer. Eu encontrei com a Alan, a gente se conectou, né? As coisas começaram a fluir naturalmente, né? É trabalhoso, trabalhoso, como é que fala? Requer muito empenho, né? Dedicação, metas, toda organização, estratégia, tudo, como qualquer empreendimento. Mas é algo que te preenche. Exatamente. Porque você não está preocupado só com você. Você está servindo outras pessoas. É em favor do ser humano. Não é em favor só do dinheiro, igual você falou. Eu não me conectei porque só se falava em dinheiro, a gente não vê propósito nisso, né? Quando a gente começa a servir as pessoas e trabalhar não só para ter o dinheiro, obviamente a gente vai trabalhar para ter o nosso retorno financeiro, para pagar nossas contas, para realizar nossos sonhos, mas também pelo outro, né? Para exercer a nossa vocação. E aí as coisas começam a acontecer assim, as coisas vão fluindo. O André vira e fala: não, eu vou abrir um podcast. As coisas começam a acontecer, sabe? Deus vai nas redes de apoio. Exato, a gente vai se conectando com as pessoas. Como você falou lá no início, que antigamente tinha essa concorrência, né, entre os profissionais, e hoje sentado aqui a gente vê o tanto que é importante, cada um dentro da sua área, e mesmo que você trabalhe dentro da mesma área, né? Um pode precisar de um momento do outro. E como eu sempre falei desde o início, né, Luana?
Como eu usava o termo enfermeiro, levanta outros enfermeiros, né? Isso. E você fala muito, enfermeiros promovem outros enfermeiros. Era. E é isso, e isso é questão de propósito também, né? E é muito bacana estar aqui hoje Gente, com mais profissionais, e virão mais profissionais, e tem grandes profissionais na cidade que empreenderam na enfermagem. E é bonito se ver, e é um orgulho de ver que a nossa classe está saindo da posição muito passiva, né? E ganhando destaque em diversas áreas, sim, né? é isso. Mas não é fácil, né? Não. Não é fácil. Conta pra nós, como que foi, assim, agora falando bem do empreendedorismo mesmo, porque eu falo que não é fácil, porque assim, quando a gente começa a empreender, tem gente que a gente se conecta, igual a gente tá aqui, que se movem por propósito, pelos seus sonhos, em primeiro lugar. Eu acho que é muito importante a gente reforçar que a gente se move pelos nossos sonhos, sim, em primeiro lugar. Obviamente, para ajudar a nossa família, que são, acho que a base de tudo, para depois também alcançar outras pessoas. A família vem primeiro. Mas, nesse sentido, nessa trajetória, tem outros enfermeiros que às vezes ainda não se conectaram com esse propósito e tal, e se incomodam muito, né? A gente se esbarrou com isso, né, Alan? Sim. De gente se encantar muito, às vezes, com o que a gente fala e tal, mas se incomodar, sabe? Falar, nossa, mas você vai empreender na mesma área que eu e tal. Mas por incrível que pareça, ainda é a minoria. Sim. É a minoria. Conta pra gente, na trajetória de vocês passaram, você já falou, né? Você passou por esse tipo de desafio? Ah, sim. E até hoje, né? Eu falo Como que ainda referência, bem né, que tem os Gisele? desafios, né? Porque Fazem crescer. se não existe mais os desafios, não faz mais sentido. Sim. Né? Eu sou muito grata por todas as dificuldades, inclusive, que eu já passei. Foram elas que me fizeram a mulher forte que sou. Hoje eu emprego 15 pessoas. Nossa! CLT diretamente, CLT. né? E dessas 15 pessoas, umas 10 são enfermeiras. Olha que Olha que incrível. lindo. E para mim, um desafio recente, que eu sou muito feliz com a conquista, porque sou enfermeira, Uhum. mas o maior desafio foi manter essas pessoas com o novo salário da enfermagem, Nossa! né? Acho que Então, pra assim, todo chegou mundo. aquele momento de falar, meu Deus, e agora? Uhum. Mas se não fossem essas pessoas, eu não estaria onde eu estou. Exatamente. Né? Gratidão, Então, né? você tem que ser grato, você tem que ter Reconhecimento, empatia, né? você tem que ter reconhecimento pelo próximo. Exato. Mas quando eu comecei, foi muito, muito, muito difícil. E na trajetória, no sentido, quando vocês começaram, porque você falou que passou pela área de gestão. Para quem estudou gestão, às vezes não é tão difícil, porque a gente já vem com uma bagagem muito grande ali de cálculo financeiro. Não sei se você chegou a pegar Sim. essa área, Aham. né, de DRE, de fechamento de resultado, de lucro líquido, lucro bruto, enfim. Como que foi isso para você, Gisele? Então, você sabe que com os anos você tem que assumir as áreas que você tem deficiência, Uhum. né? E eu nunca me especializei nessa área. Eu sou a enfermeira do cuidar. Então, a partir do momento em que eu entendi que eu não tinha essa habilidade, eu trouxe pessoas para o meu time para cuidar disso. Você foi buscar Eu especialistas. fui buscar. Então, hoje a minha clínica ela é setorizada, né? Então, eu tenho a parte financeira, eu tenho a parte de comercial, eu tenho uma gestora que lida com a minha equipe de enfermagem. Por mais que eu seja enfermeira, que, enfim, eu encabecei esse negócio acontece, mas eu sou muito do operacional. Uhum. E eu tenho muito orgulho disso. Sim. Sim. Hoje nós somos responsáveis pela vacinação de 5 multinacionais. Olha só. Quantos colaboradores mais ou Quantas menos? vidas, né? Mais Então, ou menos. hoje nós aplicamos mais de 30 mil doses de vacinas de gripe Uau. anual, né? Então, e aí eu faço questão de ir para o campo. Então, até antes da gente começar, eu estava contando para ela que eu fiquei mais de 20 dias em São Paulo, cheguei semana passada, atendendo esses meus clientes. Uhum. E eu tenho clientes que estão comigo desde o primeiro ano de clínica. Olha que legal. Então, são clientes que eu faço questão Tem um de estar diferencial. junto. E assim, o meu cliente de 8 funcionários, ele tem a mesma atenção do que o meu cliente de 10 mil vidas. O mesmo nível de É o mesmo excelência. nível. E, para mim, a ideia da clínica de vacinas nunca foi ganhar dinheiro. Uhum. Nunca foi.
foi realmente cuidar do próximo, promover saúde, né? Então, eu tenho hoje capacidade de ganhar muito mais dinheiro, mas eu não abro mão da minha qualidade, porque Olha eu vendo só. experiência. É isso aí. Sim. Eu não vendo vacina. Vacina você compra em qualquer lugar hoje. Hoje está muito fácil ter acesso à vacina. Uhum. Mas eu prezo muito porque foi muito difícil chegar até aqui, sabe? E eu sou de uma Suado. família muito simples, muito humilde. Então, hoje eu cuido dos meus pais, né? E esse cuidar deles, eu preciso de que minha empresa realmente me traga rendimentos. Com certeza. Então, eu Mais zelo muito pela liberdade, minha empresa, segurança. assim, porque é tudo que eu tenho, Sim. né? Eu não tenho, eu não sou médica, eu não atendo consultório, então toda a minha fonte de renda é da vacina. Vocês estavam falando de conexão, né? E A que gente bom. fala isso. Eu não sei, o Alan sabe disso, a gente já comentou. A Gisele e eu somos parceiras também. Ela já trabalha em A gente já parcerias. trabalha juntas num E eu não curso de sabia. gestantes, no Doce Espera, e a Gisele está com a Tem gente tudo a desde o ver. início, né, no curso. E eu e Michele, quando a gente vai escolher as nossas parcerias, a gente tem essa questão do feeling, né, de você ter isso, mas tem muita questão de energia, de propósito, da gente olhar para a pessoa. Eu não quero qualquer parceiro para estar comigo. Com certeza. Eu quero um parceiro que vai com o mesmo propósito que eu, Uhum. né? E a gente viu na Gisele essa pessoa. Então a Gisele está conosco desde o início e a gente não abre mão. A gente não abre mão da Gisele. A gente fala assim, olha, a gente vai junto, a gente pega na mão, às vezes tem as dificuldades, igual você está falando, porque tem sim, Tem. a gente pega na mão e fala assim, vamos traçar uma trajetória juntas, mas vamos pensar no caminho juntas, mas a gente vai juntas, né? E isso que a Gisele está falando do cuidado, se vocês não conheceram a clínica dela, um dia você pega e vai lá, porque Eu é quero ir, por encantador. Luana, Nós de verdade, é iremos, encantador ver o cuidado delas, até na recepção, na forma que você chega, na forma que você é acolhida, até a parte da vacinação lá, sabe? Então, assim, não é porque ela tá aqui não, mas eu e a Michelle, a gente vive falando isso, assim, a Gisele, Tem tudo a ver, vocês ela tem um duas. As suas propósito, assim, áreas. e a clínica dela é, assim, é incrível, é fantástica, encanta qualquer pessoa que entra lá. Maravilhoso. A Gisele já usou óculos 3D para vacinação de criança, né, Gisele? Eu É. não soube por ela, Foi soube. dela que você falou. Eu soube por ela. Eu não soube diretamente por ela, mas eu vi algo na televisão, alguma propaganda, alguma coisa falando da vacinação. É. E eu vi, falei, olha que Eu bacana. vi uma Legal. Trazer propaganda ilusão sobre para criança, para você ter uma sensação menos traumática, né? pra ela Porque esquecer. eu, Alan, enquanto enfermeiro, eu tenho pavor quando um pai ou uma mãe, alguém põe medo da criança, fala, você fica quieto, senão fulano vai te dar uma injeção. Eu falei, nunca faça isso. Porque você não está do lado profissional que tem que fazer, e isso gera um trauma da criança. E aí eu posso aplicar uma medicação no seu filho e eu posso machucar ele com a agulha pode quebrar. Nunca faça isso. Não ponha trauma da criança contra um profissional da área de saúde, porque você tem que estar do lado de cá, Exato. né? Não faça isso. E é uma experiência totalmente incrível você utilizar a tecnologia, né? Nós falamos muito de tecnologia, não, Ana? A tecnologia 3D, no óculos 3D, para te dar uma experiência diferente para a criança. Todas as alternativas possíveis eu sempre tento implementar na clínica para que realmente tenha uma experiência diferente. Eu falo que o nosso maior propósito ali na clínica é realmente proporcionar uma experiência, mudar essa questão do medo, né? Doer? Dói. Sim. Dói, é uma agulha, né? Mas isso pode ser diferente. Vocês ainda não tão assustador. Não precisa ser tão assustador. Então, quando veio esse momento do óculos 3D, nós investimos nisso, deu muito certo. Hoje já mudou um pouquinho o foco, mas ainda temos esse óculos. E foi um desenhozinho desenvolvido para a nossa clínica mesmo, né? Nós contratamos um profissional de São Paulo para poder trabalhar. Esse óculos. E para fechar, a minha clínica vocês ainda não conhecem, mas quando vocês forem, vocês vão ter a oportunidade de entender que não é só vacina, é cultura. A minha clínica, ela foi toda desenhada no propósito de você chegar lá e falar, poxa, mas por que tantos dinossauros? Porque desde a época dos dinossauros já existiam vírus e bactérias. Olha! Né? Mas por que essa sala tem os homens das cavernas? Que legal! Então, assim, enfim, tem que ir para conhecer. Calma aí, isso é inovação. A gente quer falar disso daqui a pouco. Você vai contar tudo para nós. Aqui, e você? Antes que a gente perca o time da pergunta, porque eu já quero ir para inovação agora. Não, fiquei curiosa. Sim, a clínica é linda. Pelo que eu já vi, assim,
reportagens e tudo, é maravilhosa. A minha atuação hoje, ela é muito operacional. Eu atendo pacientes, eu acompanho partos, eu atendo a amamentação, eu estou no contato direto. Também operação. Né? É muito operacional. Só que como sou eu sozinha, né, assim, na minha empresa, eu faço tudo, eu faço operacional, eu faço a gestão, eu tenho que fazer um marketing, uma lemácia, porque não dá tempo, né? Não tem tempo. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas você precisa postar mais. Eu não tenho tempo. Eu posto um stories na hora que eu tô fazendo uma coisa ou outra e tal, mas a gente não tem tempo, porque é muito... E assim, eu tenho uma demanda grande. Então, graças a Deus, né? Porque assim, para quem começou lá com 4, né, num mês... E a sua demanda foi tudo indicação, B2B. E hoje eu tenho muitas pessoas que vêm de outros pacientes que eu atendi, né? E aí hoje você vê, quando eu comecei na consultoria de amamentação aqui em Uberlândia, tinham poucas consultoras. Hoje tem uma em cada esquina, milhares. Tem muitas. E mesmo assim, graças a Deus, a minha agenda é cheia. Já fez então, um assim, nome, né? hoje eu tenho essa tranquilidade de saber, assim, é lógico que eu não vou falar para você, igual eu te falo, não são flores o tempo inteiro, então a gente oscila sim, né? Eu acho que como qualquer empreendedor, mas eu tenho uma média de pacientes muito boa, né? Diárias e tal. Aí eu brinco, às vezes, por exemplo, essa semana, no feriado do dia 1º de maio, eu trabalhei o feriado inteiro. Depois, na sexta-feira, eu não tinha paciente, eu estava tranquila em casa. Então, assim, a gente oscila muito, né? Mas essa questão da gestão, ela foi, assim, para mim, pelo menos, não na gestão das minhas coisas, de material, de medicamento, de planilha, de curso, isso aí para mim é tranquilo. Eu acho que a minha maior dificuldade, você falar assim, o meu maior desafio foi saber vender. Que aí já sai da gestão um pouquinho, vai mais para comercial, né? E essa foi a minha maior dificuldade. Então, você falasse para mim assim no começo, o que você faz? Cara, eu sabia te explicar, eu explicava assim com brilho nos olhos. Ai, eu tô do lado das mulheres, eu ajudo elas a amamentarem nas dificuldades. Tá, mas e aí, quanto custa isso? Nossa, de verdade. Enfermeiro não sabe. Eu engolia assim, ó, sabe assim, eu tinha muita dificuldade de falar disso. É verdade. Eu parece que eu me sentia envergonhada de falar, a gente fazendo alguma coisa errada. Isso nos incomoda, saber precificar. Inclusive, hoje eu estava numa rede social e alguém compartilhou uma tabela de precificação, mas não era do estado de Minas, era do estado de São Paulo. Eu abri por curiosidade. Falei, gente, eu ainda tenho a sensação que essa tabela está defasada. Era uma tabela do Corinthians de São Paulo de 2021. Mas algumas coisas lá, falando do privativo do enfermeiro, pela nossa realidade de hoje, é uma consulta de enfermagem de R$150, sei lá, R$100, né? Eu vi especificamente dentro da minha área, sou estomoterapeuta, aplicação de uma bota de UNA, honorários de enfermagem R$100. Falei, não, isso não é a nossa realidade, não, porque é um conhecimento muito específico e algo que te traz muita responsabilidade, não é só ir lá fazer. Você tem que ter muita cautela em muito que você faz. Na parte minha da consultoria de amamentação, vai muito além de um atendimento. Sim. Porque um puerpério ali, a parte mais. É o difícil do pós-parto da mulher, não é ali imediato, não é? Essa mulher, ela tem uma necessidade de acompanhamento ali, pelo menos dos 30, 40 dias, que você pegue assim na mão dela. E muitas das vezes ela vai quase desistir. Se eu não estiver ali do lado dela para segurar na mão dela e falar assim, vamos, tá difícil, mas eu tô aqui do seu lado, a gente consegue, ela desiste. Então, eu falo que a demanda da consultoria, ela não é só pontual, não é eu ir lá e fazer um atendimento. Por isso que, às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, nossa, é caro. Não é barato, mas é um investimento. Se você for converter em lata de leite, chupeta, mamadeira, o investimento numa consultoria de amamentação vale muito mais a pena na saúde. Você aprendeu a vender também, né? Como nós falamos, né, Natasha, o risco Adorei a comparação. Mas é um investimento para você. É um investimento na saúde, né? E aí é onde eu falo, hoje eu sei falar de valor, eu sei falar de preço, e eu não me sinto envergonhada por isso, porque eu tenho noção da dimensão do trabalho que eu faço e da diferença que eu faço na vida dessas pessoas. Então eu falo assim, a gente tem o salário, igual a gente não pode, igual a Gisele falou, a gente precisa, lógico, a gente precisa disso para viver. Hoje eu vivo só disso, só não, né, porque eu trabalho bastante, mas assim, eu vivo disso, né, eu vivo de parto, eu vivo de amamentação, eu vivo de brinquinho, essa é a minha realidade hoje. Mas você estar lá e você receber uma mensagem de uma mãe que fala assim,
Nossa, olha, tô lembrando de você. Olha, eu lembro de você aqui toda hora. A hora que eu vejo meu filho amamentando, que eu vejo meu filho saudável. Gente, isso aí não tem preço no mundo que pague, não tem dinheiro no mundo que pague. Você falar assim, que você sabe que na vida daquela pessoa, ela pode esquecer de milhares de coisas, mas ela sempre vai lembrar com o que você fez por ela, daquele momento, sabe? A conexão mental ali entre a mãe, é uma conexão que vai pro resto da vida. É uma conexão de alma, de amor que você gera ali. Com certeza você deve ensinar isso para a mãe, que eu já vi consultora de amamentação atuando, imagino como que você deve ser. E isso vai para o resto da vida, porque a amamentação é um dos momentos mais importantes para o bebê. Você gerar conexão entre a mãe e o bebê, uma mãe conseguir amamentar, gente, isso é de um valor imensurável. E o leite não tem não, sem falar do benefício fisiológico, eu tô falando mental mesmo. E aí essa conexão. Vai muito isso, Gisele, igual eu, como a gente trabalha com mães, com bebês, a gente tem que entender até da parte de educação. Sim. Então, a gente estuda sobre educação infantil, né? A gente estuda sobre colo, quanto que a gente fala de colo, de acolhimento, né? De possibilidade. Então, não é só o leite, a vacina, é um universo que conectou eu e Gisele nesse sentido de, assim, ter realmente o mesmo propósito, né? E tivemos uma grande presença no nosso podcast, doutora Melissa Romero, e ela falou muito sobre isso, né? Sobre a saúde mental e tudo, que hoje a gente percebe, ela fala que ela é mãe de 3 filhos, já é avó, ela é jovem, mas ela foi mãe jovem também. E ela fala que as mães estão perdendo esse privilégio, essa assim, do amamentar, estão amamentando a criança, mas estão no celular. Mexendo no celular. E ela falou, enfatizou isso, eu falei, é verdade, a gente está perdendo esse momento maravilhoso que para a mulher e gera toda uma autoconfiança na criança, desde o contato visual com a mãe, né? A gente fala além da imunidade, da formação, da segurança e tudo. Isso é primordial do psicológico da criança. Inconscientemente ali pode ser um adulto inseguro, frustrado, deprimido. A história, né, assim, a criação tradicional, o que ela leva hoje, né? Tem gente que fala assim, eu apanhei a vida inteira e tô aqui, né? E quantos traumas essa pessoa não carrega? Sim. Né? E como que é a vida dela? E a gente fala muito disso para todas essas mães que a gente atende, assim, o quanto é importante o colo. É uma missão de difícil, vida, mas realmente. vai passar. Então, assim, os 3 primeiros meses são desafiadores para todo mundo. Você ter alguém ali, porque eu acho que a consultora de amamentação, ela faz parte daquela rede de apoio da mãe. Ela às vezes está mais presente ali do que a própria família. Nossa, maravilhoso. Sabe? E acho que tá ali do lado e tá ensinando essa mãe, ajudando essa mãe, falando para ela, olha, não tem problema nenhum você pegar seu filho no colo, não tem problema nenhum. Não só a mãe, né? E você dá esse acalento, quer dormir no colo? Vai dormir no colo. Lá em casa tem gente que dorme no colo até hoje. Né? Então, assim, tá tudo bem, porque a gente tem que pensar que tudo que a gente faz para a criança agora, a gente vai refletir no adulto que ela vai ser no futuro. Sim. Né? Até se esse adulto vai ser bem sucedido, se ele vai ser seguro, né? Isso tudo vem aqui, a base tá aqui. Exatamente. Né? É isso tem que mesmo. cuidar, né, Gisele? Exatamente. Dessa base. É tão interessante isso, esse cuidado todo que ela fala, que tem, né, no atendimento domiciliar para a amamentação, é exatamente o que a gente vivencia porque nós temos um atendimento exclusivo domiciliar também, né? Então, uma enfermeira exclusiva que vai até a residência das famílias. E não é só chegar e fazer a vacina e ir embora, porque esse processo é rápido. Sim. É reservado 1 hora para cada família, porque daí tem toda aquela conversa. E aí a mãe quer falar de várias outras coisas que fogem da vacina, mas é o momento que ela tem de diálogo, né? Então a gente tem que estar pronto para ouvir, né? E tem que ter esse preparo até para falar sobre algo com ela, dar uma palavra. Normalmente é um amparo não só para o cliente, assim, mas para a família inteira, para a né? família. Exatamente. Muito legal. Numa consultoria de amamentação, só para você ter ideia, geralmente a gente fica em média de 2h30 a 3 horas com uma família. Imagino. Então não é Educação, ir lá, né? e ajustar uma pega, uma posição e fazer um laser. Isso aí é uma coisinha desse tamanho, né? É todo um contexto, e principalmente o escutar essa mãe. Às vezes a família quer dar opinião, né? Nesse momento que é um momento de tanta sensibilidade, deve ter inúmeros desafios aí, né? E aí, às vezes, elas escutam com a gente e falam assim, fala pra ele, né? Porque vê na gente, assim, uma oportunidade de apoiar, de fortalecer. Mas é algo que me faz muito feliz. E o pai também, né, gente? O marido.
Agora, uma coisa é fato, Luana, quando as pessoas falam assim, faz o que você gosta, que você não trabalha, né? Você vai... É mentira. Porque quando você gosta, cara, você trabalha. É que você trabalha mesmo. Ontem mesmo a gente fez uma viagenzinha, eu cheguei em casa, era às 6 horas da tarde, eu peguei minha maletinha e fui atender, porque tinha uma mãe com dificuldade, eu pensei, cara, eu não posso deixar ela passar a noite inteira com dificuldade. Então a gente não tem hora, a gente quer estar do lado, né? E assim, eu sou mãe, eu sei que na dificuldade, se você não tiver alguém, igual eu falei, segurando ali na mão, você dá uma baqueada. A gente sabe hoje quantas pessoas têm depressão pós-parto, né? Desenvolve um monte de ansiedade ali. Então a gente está pronta. Exato. E hoje eu sou muito mais feliz nesse propósito. Eu acho que é um propósito mesmo. É isso que eu ia falar agora. Ao mesmo tempo, os desafios são muitos. E uma das coisas que eu mais ouço de todos os grandes empresários, empreendedores, olha, se você não se conecta com o seu propósito, você não tem um propósito, você desiste, porque é muito desafio. São muitos desafios, são desafios em relação à economia, ao mercado, à competitividade, né? As mudanças o tempo inteiro, hoje o mundo está muito ágil, então sem contar a vida pessoal, que também não para, né? Exatamente. Então, são muitos desafios. Se você não tiver um propósito muito forte, que é isso que vocês estão falando agora, você desiste. No meio do caminho, você fala, não quero isso mais não, tô muito cansado. Vou mudar para outra coisa, né? Exatamente. Mesmo tendo tanta certeza de onde nós estamos, às vezes cansa. É igual, mas eu falo que Deus é tão bom, né? Que eu acho que assim, o primeiro desafio, quando eu pedi para sair, estava comentando isso com a Alan, né? Todo mundo assustou muito, porque eu ocupava um cargo bom, tinha um bom salário, né? Então, assim, surgiu milhares de fofocas, inclusive que eu estava piradinha, né? Que eu tinha surtado e tal. E eu estava vivendo um momento muito feliz, de escolha mesmo, sabe? Um momento... Mas foi chegando no final do ano que eu vi que não ia ter 13º, não ia ter férias, e começou a me bater um desespero, assim, que eu falei, gente, e agora? Gente, Deus é tão bom, que eu sempre pegava férias no final do ano para juntar, né, as férias, o 13º e tal. E aí eu lembro que nesse primeiro ano que eu estava exclusiva, chegou em dezembro, e eu lembro que eu fiz 3 vezes o salário que eu ganhava. Nossa! Naquele mês. E eu tinha falado assim, Deus, olha, me mostra se eu estou no caminho certo, né? E a hora que eu cheguei, fui fazer minha planilha lá, minha contabilidade lá no final do mês que eu vi, porque eu não fico olhando todo dia, eu chego lá, assim, eu vou só indo, sabe? Quando você mira no negócio e vai, depois eu conto, né? Aí depois que eu fui preencher a planilha que eu vi, eu falei, gente, olha como que Deus é bom, né? E Deus realmente mostra assim pra gente, vai no seu propósito que, né, dá o passo que eu ponho no chão. E eu acho que é isso que a gente vive todos os dias. Então, todos os dias eu acordo, eu falo assim, sabe? Eu tenho nas minhas orações, eu peço assim para Deus guiar o meu dia, que eu seja o acalento na vida daquelas pessoas que eu estiver atendendo, que eu consiga transmitir para elas a segurança, a paz que elas precisam, o apoio que elas precisam. E eu vou. E se eu tiver que ficar lá o dia inteiro, às vezes eu saio de casa às 7 horas, eu brinco assim, minha vida hoje mudou, porque antes eu tinha uma rotina. Eu saio já com tudo, né? Às vezes eu tô indo, esses dias eu estava indo colocar um brinquinho, tô ganhando neném, eu corri já pro hospital, aí de lá eu já fui para uma consultoria, então assim, vira uma loucura, né? Tem dia que eu saio 7 horas da manhã, eu vou parar 7 horas da noite, 8 horas da noite. Mas não é de praxe, hoje assim, o meu dia é um dia mais controlado. Eu tomo café com a minha família, eu almoço com a minha família, eu faço comida, então assim, eu pego o menino na escola, por quê? Porque eu trabalho com agenda. Então tem essas questões de parto ou alguma coisa que eu preciso sair com mais urgência, mas rotineiramente o meu dia é muito mais tranquilo. Eu ia te perguntar isso agora. Quando a gente começa com um recurso, às vezes, bem limitado para investir, e você tem que fazer aquele negócio ali triplicar, né? Como que você que já está com 7 anos, você com 15, né? 12. Como que a gente equilibra esse tempo, principalmente no começo, né? Que você falou que você faz tudo. De fazer a gestão, a contabilidade, vender, o marketing, fazer a operação, executar a assistência, cuidar da casa, ser mãe, ser esposa. Eu acho que, diferente da Gisele, porque eu entendo que a parte da Gisele, ela despende de um gasto maior de insumos, né? O que eu preciso para rodar ali é muito pouco. O meu maior investimento
por exemplo, no É seu laser, conhecimento. nos cursos, no aparelho de fototerapia, mas não são investimentos, igual a Gisele precisa comprar vacina todo mês. Uhum. O que eu tenho de maior investimento, assim, o que eu dou mais é a minha força de trabalho, é o meu Seu conhecimento. conhecimento, né? Então, para mim, esse gerenciamento de recursos, é lógico, eu tenho gasto, eu compro brinquinho de ouro, eu compro brinquinho de outro jeito. Eu tenho os cursos que todo mês eu estou fazendo curso, nunca vi inventar tanto curso, eu acabo um, eu já começo outro, eu acabo um, já começo outro. Isso é bom. Mas são cursos caros. Uhum. Tem o aparelho de laser que você tem que mandar para uma manutenção. Aí você tem que comprar. Mas eu acho que perto do da Gisele é desse tamanhozinho, né? É luva, é máscara, né? É uma sondinha Mas é de questão do lactação. tempo. Como que você se A gestão do organiza? tempo ainda é um pouco complicada para mim, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me cobrei muito, sabe, Luana, de querer ser perfeita em tudo. Então eu tô ainda trabalhando isso, eu já melhorei muito, porque antes eu não conseguia dormir com algo por fazer. Hoje eu durmo e falo assim, amanhã eu termino, porque eu me dou o meu limite ali, Sim. sabe? Eu já aprendi a respeitar o meu limite. Uhum. Mas eu ainda tenho dificuldade, porque não dá para fazer tudo o que eu quero. O meu dia acho que tinha que ter 3 dias num dia só para eu conseguir fazer tudo o que eu quero. Mas eu tento me policiar Você mais. aprendeu, Então eu né? tento chegar em casa, eu deixo o telefone só assim, perto, porque como tem gestante de trabalho de parto, eu não posso desligar, né? Mas eu deixo perto. Mas eu sempre vou fazer alguma coisa com as crianças, eu vou cuidar da casa, na hora do meu almoço eu paro e vou fazer almoço para todo mundo. Então, assim, ainda hoje eu acho que eu tô vitoriosa, assim, sabe? Com Eu ainda certeza. consigo fazer isso, eu não conseguia Você antes. consegue ser enfermeira, mãe, esposa, né? Eu sei que eu não vou ser perfeita em tudo, eu sei que eu Tudo. vou falhar em algumas coisas, E e tem faz dia que eu vou parte, falhar mais numa coisa, tem dia que eu vou falhar mais na E outra. faz Sei- parte, tá tudo Tenho bem. certeza que você é feliz, porque Né? você consegue conciliar sua Não dá pra agenda ser com seus perfeita em cuidados com a tudo. sua Com família. a minha família, Que que a é a gente- minha prioridade. É, porque enquanto enfermeira a gente às vezes cuida mais do outro do que da gente, do Exatamente. nosso familiar. É contraditório isso na enfermagem, né? Uhum. Você fica muito fora de casa cuidando dos outros e às vezes não tem tempo de cuidar de você e da sua própria família. E eu E acho pra tão mães, bacana, assim, esposas, eu assim, falo assim, poder sentar na mesa e tomar um café da manhã com as Ai, isso é crianças, com meu maravilhoso. marido, poder sentar e almoçar e fazer a comida que todo mundo gosta e ver todo mundo na mesa, sabe? Então, assim, isso hoje eu consigo. Enquanto eu tinha o outro vínculo, eu não conseguia, porque aí nesses intervalos eu corria para atender minhas mães, entende? Eu ficava no outro trabalho e nos meus intervalos de almoço e final do dia eu estava atendendo. Então, que horas que Trabalhava eu o tempo chegava em todo. casa, né? E você, Gisele, se você pudesse falar para enfermagem, para quem quer entrar nesse mundo de empreendedorismo, se pudesse orientar, assim, vou dar uma dica, como você começar, o que você diria? Não tenha medo. Vai com medo mesmo, se tiver, né? Se tiver com medo, vai com medo. Mas Saiba assim, lidar com quais isso, são porque medo sempre tem. o que você falaria assim, bem prático, ó, estuda tal, por exemplo, um exemplo, vigilância sanitária, não sei, da onde você começaria se você estivesse começando hoje? Bom, eu acho que pela vigilância sanitária. Sempre. É, se você for empreender, né, é algo muito específico e difícil, né, Gisele? o empreender é muito desafiador, né? todo. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Né? E é engraçado essa coisa da vigilância, porque eu estou já há 12 anos e há 12 anos a vigilância me bate, né? Me bate no sentido de Toda vez tem tá tudo algo. muito perfeito, mas sempre tem alguma coisa. Uhum. Quando eu mudei a minha matriz de endereço, foi para atender uma exigência da vigilância. É desse jeito. Porque eu tinha um único funcionário homem e eu não tinha um vestiário masculino no endereço anterior. Uhum. E aí aquela coisa de vai e volta, eu falei, cara, quer saber? Vou mudar essa clínica de endereço e vou fazer esse raio desse vestiário masculino. É desse jeito. E aí a minha clínica em Uberlândia, isso é interessante, é a única clínica de vacinas que tem um alvará sanitário arquitetônico aprovado de acordo com as normas da vigilância. Olha que bacana. Porque assim, eu tive Tem o esse projeto cuidado arquitetônico. aprovado, Uhum. né, na vigilância. Porque geralmente você abre, porque foi assim que eu comecei, é assim que eu acho que tem que ser, você não tem que ficar se apegando a esses... É um vai e volta. Enfim, funcionou perfeitamente aí por 10 anos, indo e voltando, né? E até que eu falei, não, cansei, deixa eu aprovar isso aqui bonitinho. Mas é sempre assim, uma vez uma fiscal falou para mim, falou assim, olha,
quanto maior a empresa, maior o nível de exigência. Eu trabalhava numa empresa muito grande e aí já tinha passado um monte de coisa. No ano seguinte ela pediu outras coisas. Eu falei, então tá bom. Tá? A Luana já foi buscar o sanitário. Ela Mas foi assim, pra eu acho mais dela. interessante, porque a RDC é única, É a né? mesma. É nacional. E aí vai muito de interpretação. Vai. E Isso. Uberlândia é assim, É as leis do geralmente, município também. geralmente eles são bem mais Bem criteriosos, né? Sim. Só que eu sou uma pessoa que Mas isso é bom. eu sempre procuro atender todas essas regras, porque eu quero chegar em casa e dormir tranquilo. Exato. E outra coisa, isso é bom para a população. Exatamente. Né? E Isso difere os serviços de excelência dos serviços que estão aí deixando a desejar. Exatamente. O que precisa acontecer é na mentalidade do cliente. Ele enxergar valor nisso. Isso. Tá? Porque quando eu ouço vocês falando de precificação, eu nunca tive muita dificuldade com essa coisa do comercial, porque durante minha faculdade, eu trabalhei em telemarketing ativo. Então, quem trabalha em telemarketing ativo vende até a mãe, né? Então, eu sempre tive muita facilidade com essa coisa da venda. Só que a grande dificuldade que a gente encontra em Uberlândia é transmitir para esse nosso cliente a importância de alguns pontos necessários, esses diferenciais, porque geralmente as pessoas, e eu acho que a gente realmente tem que buscar preço, a gente tem que fazer um orçamento, tem que fazer tudo isso, mas também a gente tem que estar aberto a enxergar os valores. Acaba que vira um leilão, né? Exatamente, porque eu não estou falando de comprar uma roupinha, um sapatinho, não é isso. Nós estamos falando de vacinas, de imunobiológicos. Sim. Isso tem que funcionar dentro do organismo. Para isso funcionar, como que funciona por detrás das cortinas? A gente sabe que tem grandes laboratórios, né, multinacionais aí. E também, isso é questão na produção de vacinas também. Você tem vários laboratórios. Cadeia de frios tem que ser perfeita. Exatamente. Algo muito específico, né? Que é algo injetável. Exatamente. Eu gosto muito, eu falo muito para as meninas lá na clínica, assim, ó. Cliente começou com alguma dúvida, questionando convite para conhecer nossa estrutura. Vamos conhecer por detrás das cortinas. Porque você só aplicar a vacina... Ok, mas vamos lá, como que é o armazenamento disso? Como que é o controle disso? Você está em casa num domingo, acabou a energia, como que eu tenho certeza que essa vacina está na temperatura? É importante o cliente ter esse cuidado, buscar informações com relação a isso, porque geralmente eles tendem a pensar assim, eu vou ali na prateleira, pego isso daqui. Não entende do processo, não é mesmo. E é responsabilidade nossa passar esse conhecimento, né? Enfim. Então, você diria que, além do focar na excelência no sentido de segurança do paciente, também demonstrar para o cliente, né, aquilo que a pessoa for empreender, o diferencial da qualidade, você tem que trabalhar sempre com a verdade. Eu acho que o primeiro ponto... Transparência, perdão, né? Pode ser transparência. O primeiro ponto é você entender, é isso que eu quero? É para isso que eu vou me dedicar? É nisso que eu vou colocar energia? Sabe? O primeiro ponto é esse. E pedir muito direcionamento de Deus. Senhor, essa é a minha ideia. Vai de encontro com o seu propósito para a minha vida? Né? Eu penso que, porque senão você fica se aventurando. Com certeza, às vezes você tenta aqui, não deu certo, você não pode desistir, né? Mas, de repente, a gente consegue trilhar um caminho mais fácil, menos doloroso. Mais assertivo, vamos falar mais fácil, mais doloroso. Então, assim, colocar realmente orar, botar o joelho no chão e falar, Senhor, olha aqui, eis-me aqui, eu tenho essa ideia, vai de encontro com os seus planos para a minha vida, e seguir. Dificuldade sempre tem, gente, olha... Gente, o tempo voou, literalmente. Gisele, o que você falou também me veio uma observação. Não ter medo, né? Insegurança é certo para quem vai empreender. Você já começar a fazer, mas tentando acertar sempre, né? Não fazer nada errado. Os processos de estruturação é sempre muito difícil, porque a gente não aprende, né? Falo muito com a Luana há muito tempo na enfermagem. Eu acho que tinha que ter algo muito dentro, por exemplo, da administração de enfermagem. A gente aprendeu a ter algo de empreendedorismo, ter algo de precificação, para a gente ter núcleos. Porque hoje, eu sou da época que
se aprovou o trabalho interdisciplinar, que tinha que fazer semestral aquele trabalho envolvendo todos os conteúdos. Então, assim, não tem núcleos nas universidades hoje em dia, ou pode ser que seja futuramente um projeto de extensão, aí desenvolvido aí uma mina aí para algum enfermeiro, porque já tem um projeto de extensão universitário aí, que a gente já está buscando. Tem uma estomoterapeuta aí muito renomada, ela criou um projeto de extensão universitária para prevenção de lesão. Muito bacana. Então é algo que a gente precisa fomentar aí, Eu acho que a gente precisa falar desenvolver. disso. E nós vamos fomentar isso aqui, né, no Empreende Enf, fomentar algo aí para amparar e dar o caminho. Eu falo muito para Luana. Eu gosto, meu foco é assistência, mas eu quero muito aprender um pouco da parte de gestão. Como você vê, você enxergar a sua deficiência. Eu sou muito bom lá na prática, eu não posso não ser o melhor. Eu tenho certeza que eu tô ali entre os melhores, né? E buscar sempre referências que te inspiram. Sim. Dentro da estomoterapeuta tem várias aí que eu brilho os olhos. Sigo todas em redes sociais, acompanho tudo. Falei assim, eu quero chegar nesse patamar e vou chegar lá, nesse nível de excelência que elas fazem o trabalho delas, né? E é isso, eu fico assim. E você, em paralelo, que você já é forte, você começar a trilhar aquilo ali onde você tem a sua deficiência. É na gestão, é na comunicação, né? Eu acho que Contar com pessoas para te dar o apoio, mas você também reconhecer e buscar. Eu acho que é o foco. Exatamente, isso Ou é em importante. você ou em parceiros. É importante, assim, hoje lá na minha empresa é tudo muito setorizado, mas eu não deixo de buscar conhecimento para isso, Você até não deixa de porque saber, né? eu preciso de ter uma gestão, mas eu preciso entender sobre esses temas que eu vou O discutir processo com ela, todo. né? O estudar, enfim, você nunca sai da cadeira de aprendiz, e eu sempre me coloquei muito, eu gosto mais de ouvir do que de falar, para ser bem sincera. Porque a cada fala eu aprendo alguma coisa. Aprende, é verdade. Né? E para o pessoal que está começando, gente, é realmente buscar conhecimento. Eu recebo muitos alunos lá na clínica. E eu te confesso que eu fico muito triste. Estágio, você fala? Eles passam para fazer visitação, e aí um ou outro eu pego para fazer um estágio. Eu sou muito intencional, né? Então, assim, ser intencional é diferente de ser interesseiro, tá? É importante ter clareza sobre. Quando eu recebo esses alunos na clínica, porque eu estou sempre de olho em alguém, estou ali capturando talentos, né? Isso é legal. É importante. É uma troca. E eu fico muito triste de ver o quanto eles chegam despreparados num todo, e especialmente com vacinas. Verdade. Né? E vacinas vacinas é vida. Nós vamos nos deparar com os anti-vacinas? Vamos, assim como nós vamos deparar com várias outras pessoas que não apoiam várias outras causas, que não apoiam o trabalho da Natasha, que acham uma bobagem. Que acha que é supérfluo, que pode passar sem, mas não é. A gente que está na área, a gente sabe que não é, né? Eu ia fazer um comentário diante do que o Alan falou, assim, essa questão de projetos de extensão, da gente começar a falar de empreendedorismo, de escola de negócios, né? A gente falou muito sobre isso. Dentro da área, eu acho que precisa começar a acontecer, porque eu de verdade não enxergo isso como uma matéria futura, porque é algo que vem da administração. A gente já tem administração e enfermagem, mas muito voltado para a prática clínica, para assistência. E é isso. E além disso tudo, acho que casa muito com essa fala sua, quando você diz, nossa, a gente tem recebido cada vez mais alunos despreparados. Os negócios, eles vêm se transformando, a forma de aprender vem mudando, as faculdades, elas vêm todas, né, mudando. A gente vê aí já até ensino à distância em determinadas áreas que eu considero que não deveriam ser à distância, na minha humilde opinião, e que eu não vejo muita saída também. As coisas estão acontecendo e a gente precisa começar a achar meios de trazer, que é o que a gente está fazendo agora, de voltar o olhar e falar assim, gente, isso daqui é importante, a gente precisa dar foco, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar, tem que ter iniciativas de empresários, de gestores, de professores, para trazer isso, para que isso seja visto, né? Tanto na questão do ensino, que eu ainda não enxergo, mas que eu acho de extrema relevância, quanto também no preparo desses profissionais que você está dizendo. Eu acho que as duas coisas são bem, né, uma que se une, uma fala que se une com a outra. E acho que se a gente puder deixar, eu falei o tempo
tá voando porque voou realmente. Se a gente pudesse deixar algo pro pessoal, seria muito isso que vocês estão falando agora. Né? Além, a gente fazer além. Hoje a gente observa que as pessoas saem da faculdade, assim, bem cru, né? Bem superficial mesmo. A gente tem que pegar na mão para ensinar, mas ao mesmo tempo com grandes sonhos. Então, é onde a gente vê frustração, onde a gente vê profissionais querendo desistir da área, aonde vê profissionais falando, nossa, eu acho que isso não é para mim. Já vi vários. Né? E aí a gente ter esse movimento de falar, opa, não, nós estamos aqui, olha para nossa experiência, vamos criar iniciativas, vamos apoiar o pessoal que está começando agora, eu acho que isso é de extremo valor. Eu acho muito bacana que as pessoas possam olhar, lógico assim, não especificamente na minha área, na área da Gisele, mas que possam enxergar várias possibilidades, porque eu acho que a gente só dá certo em algo que a gente faz quando realmente a gente acredita, quando realmente é o propósito, é isso que a gente fala, né? É o propósito, você faz com amor. Você não está fazendo ali. É logicamente que a gente, igual eu falei, a gente precisa financeiramente desse retorno, mas você dedica ali o seu amor, a sua. Você se encontra ali naquilo que você está fazendo. Estuda E às muito, vezes as né, pessoas Gisele? vão olhar para a Gisele, olhar para mim e falar assim: nossa, olha, eu quero ser igual ela, eu quero fazer igual ela. Mas às vezes não é o que ela sente no coração dela. Mas eu falo muito isso assim: quem gosta de ensinar, gente, sei lá, monta uma escola, né? Ai, quem gosta de vida, monta um consultório. Existem várias possibilidades para a Várias gente, gamas, né, de né? enfermagem, Então, às vezes principalmente. eu me deparo com pessoas me perguntando assim, nossa, mas você vive disso? Eu falo com muito orgulho, eu vivo disso, Isso. né? Porque assim, o amor que eu coloco nisso é tão grande que me faz viver disso. A Tem Gisele é a mesma propósito. coisa, né? E eu acho que hoje a gente está enxergando isso. E eu luto muito para as pessoas que eu vejo que às vezes tem aquela vida assim, ó, de igual eu tinha, né? Antes de eu sair, que eu chegava na segunda já pensando em ser na sexta, aquilo lá Nossa, me acende assim, eu falo, gente, você não pode viver desse é o jeito. Isso adoecimento, né? não é Burnout. vida. E quantas pessoas que se submetem a isso porque elas ficam ali prisioneiras daquela realidade, como eu fiquei por algum tempo, porque você tem um salário no final do mês, né? E a vida da gente passa assim. Né? E aí, você viveu ali todos os dias da sua vida, indo trabalhar, uma coisa que talvez não te fizesse feliz, e que no final do dia você ia embora, porque no final do mês você tem um salário. E aí? E aí você vai receber o seu salário, você vai voltar na mesma coisa Mesmo todos os ciclo, né? dias. Para que isso? É onde vem o adoecimento Né? Então eu acho que do é isso, é profissional. acender a luzinha para essas pessoas que às vezes estão ali num local que elas estão sentindo que não cabe a elas, e que às vezes elas não estão achando saída, né, Gisele? Exatamente. Então mostrar que realmente tem saída, e tem milhares de saídas. E vocês duas falaram, as duas, né? Ah, toda semana eu estou fazendo curso, toda semana eu estou estudando. Ah, e você também, ligada na inovação, acho que não vai dar tempo da gente falar hoje, mas a gente vai marcar um segundo encontro. Com certeza, tem que marcar. Vamos dentro do Né, núcleo, né? Se não porque for ela dentro do nosso núcleo do Empreendinf, né? Isso. Então, assim, uma falando em inovação, outra falando em estudar. Então, tem um investimento contínuo ali de desenvolvimento profissional. Educação continuada, né? E a minha área em específico muda muito. Sim. Mesma hora que tem isso, não tem. Muda o calendário, sabe? né? A Muda o Natasha tempo sabe muito bem todo, também, né? É verdade. Muda o tempo todo. Então, assim, você tem que entender tanto do calendário da rede privada quanto do calendário do SUS. Isso. Deveria ser assim o inverso, mas não, na prática você não tem é. que saber atender o seu cliente, aí você tem que focar num curso de atendimento ao cliente, de escutar. Então, assim, você vê que não é uma coisinha. Não é. É muito complexo. É muito complexo e eu prezo muito para ter enfermeiros trabalhando comigo e a gente sabe que tem um enfermeiro vendedor e tem um enfermeiro que a gente tem que desenvolver, né? E eu vivo de vendas. Então, vou aproveitar esse gancho e já vou fazer o convite oficial para as duas palestrarem no Empreendinf quando a gente marcar o ciclo de palestras sobre inovação e sobre educação continuada. Sim, é nosso propósito. Quando a gente quer fazer e vamos conseguir fazer esse movimento, logo, que vocês estejam lá para palestrar e para ensinar o pessoal a empreender na enfermagem. Que legal, obrigada. Nada, nós somos honrados, gratos pela presença de vocês aqui. Legal, obrigada por tudo, foi ótimo. Falar um pouquinho, espero poder ter inspirado e eu estou sempre aberta para receber.
É isso, eu acho Temos que o certeza. convite de vocês aqui, ele traz a gente por uma motivação, e é inspirar as pessoas. Isso. Inspirar as pessoas em ver a nossa trajetória e sair né, talvez dessa zona de conforto que às vezes não seja tão agradável, que se a pessoa também é feliz desse jeito, tá tudo bem, né? Uhum. Mas mostrar que existem outras vertentes, outros olhares e que pode dar muito certo. E para chegar até aqui, nós começamos do começo, Começamos né? do comecinho. Tudo pequenininho. Essa da Exatamente. Isso é ideia, do importante. sonho, É, né? então, assim, Não desistiram. não desistir. Enfrentaram as dificuldades todas, né, Alan? E hoje são E referências, são né? inspiração para nós também, que Sim, estamos nós estamos começando, né? Ai, eu Nós desejo estamos no início. sucesso, Vai dar assim. muito certo. Eu acho que a ideia de vocês é incrível, Amém. Nosso Senhor passa na Obrigada. E frente. contem conosco, né? Sim, Acho que a gente nós puder vamos contar. contribuir aí com as nossas Ai, que experiências. legal, Nós eu vamos estou amando. contar. Nós vamos contar muito. Nós Legal iremos demais. visitar o espaço de vocês. Eu sei que a Natasha é mais domiciliar, mas quem sabe algum dia fazer visitas com ela, ir lá no seu espaço. Você sabe que eu Fazer muitas fico trocas. assim, ó, jogando a isca para ela já tem um tempo. Ó, minha clínica tem espaço. Ela tem- Olha, eu Mas tenho uma sabe ideia que para ela, ela vira e mexe, ela faz isso. É só a gente chegar lá que ela vem com essa história. Mas sabe o que que é? Assim, a gente já percebeu, né, que na parte da amamentação as pessoas preferem o domiciliar. É, Elas preferem que você vá até elas, né, que você conheça ali a realidade Sim, delas, sim, que com você certeza. pegue na mão delas. Você vai lá comigo, lá no meu quarto onde eu estou amamentando, na minha poltrona. Então isso para elas é Sim. importante, E tem que né? ser assim, adequar funciona. lá na realidade dela, lá no aconchego dela, né? Então, No assim, a lar. gente tem vários projetos aí, né, para poder fazer junto com a Gisele, igual eu falei, a gente já é parceira aí na questão dos cursos, tudo, mas quem sabe, né, Gisele, a gente pensa nessa. É uma outra empresa, né? Ele me deu uma ideia para vocês duas, viu? Ah, Calma, ainda não É, pode. não, mas entre elas eu já vi que é importante. Você Falou. vai ampliar a sua equipe. tem uma Quer- equipe lá. Você precisa ter sua equipe, justamente. É isso aí. Não tenha medo. Não, muito pelo contrário. Quem replicar seu divide, conhecimento, multiplica. né? Quem divide conhecimento multiplica. E você pode ter certeza disso. Alan, eu quero te elogiar e agradecer pela indicação. Estou muito feliz de vocês duas estarem aqui. O Alan super referenciou vocês. É um prazer conhecê-las e ouvir histórias, né? As histórias. A gente tem um quadro que chama Histórias que Conectam. E as histórias inspiram, conectam, motivam. Acho que falar de propósito, vou falar isso de novo, falar de propósito mexe com o coração das pessoas. E a gente fala assim, nossa, eu também consigo, eu também posso acreditar, eu também tenho um Deus, né? Quando você fala, ai, pergunta para Deus. Nossa, quando você fala, nossa, a gente atinge a vida de uma criança. E a gente para olhar para aquilo que a gente está fazendo e fala, não, realmente, é sobre isso, é isso que eu quero, não escolher essa profissão à toa. Então, muito obrigada. Legal. Obrigada. nós Parabéns, viu? agradecemos. Porque assim, esse seu projeto é lindo. Obrigada. E assim, é uma dupla perfeita. Uma dinâmica. Parabéns Nos mesmo. Com complementamos. certeza. Essa expertise nós não tivemos, né? Mas vocês se completam facilidade também. a gente não tem. Mas Mas eu acredito que vocês têm Estão muito para desenvolvendo. contribuir com essa turma da enfermagem que vem vindo. Eu acho que vocês abrirem esse espaço e se dedicar a receber as pessoas aqui para poder conversar sobre isso, né? Eu acho que assim vocês vão despertar muitos desejos e muitos sonhos aí nos corações das pessoas. E vocês vão ver enfermeiros muito bem-sucedidos. E você pode ter certeza que dali um pouco do mesmo jeito que eles falam assim, tá mamando por causa de você, tá saudável por causa de vocês. Eu falo assim, olha, abriu uma empresa disso, tá fazendo isso porque escutou vocês lá. Isso, Tenho certeza que vocês vão certeza. aumentar muito. Amém. Como Com tomamos certeza. posse, né? Eu ia falar porque o parece. casamento já tá tão grande que eu ia chamar de meu marido. Alain Dean, porque a Alain Dean é o marido. Já tá. A sonoridade. Acho que toma posse da benção e obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Gratidão pela noite. Acho que é a palavra que define, né, Luana? Gratidão pela troca. Obrigada. Obrigada. Obrigado.